Olá, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quero chamar a sua atenção para nós desfrutarmos da palavra de Deus, bem registrada nas Escrituras Sagradas. Nós temos esse privilégio de anunciar o Evangelho. E junto com vocês, eu quero pedir toda a sua atenção para que você ore a Deus e o seu coração esteja aberto para entender as Escrituras Sagradas. Eu tenho pedido a Deus entendimento porque meu objetivo não é de enganar ninguém. E no meio onde nós vivemos, existem muitas pessoas que estão enganando aqueles que se dizem povo de Deus. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para o livro de Hebreus, capítulo 8, onde muitas pessoas dizem que hoje em dia nós não precisamos mais guardar a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Mas na verdade eles dizem isso, mas acaba guardando 9 e apenas um eles tiram da lei de Deus. E a Bíblia é bem clara quando diz que qualquer que diz que guarda toda a lei e quebra em um só ponto é culpado de todos. Então, se você tem 10, Deus te deu 10 mandamentos e você acaba quebrando um, você está sendo culpado de tudo, porque os outros não vão resolver o teu problema, mostrar sua comunhão com Deus. Mas aqui em Hebreus, capítulo 8, você vai poder, à luz das Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, tirar essa dúvida, esse Espírito Santo que é Deus. Então vamos lá? Diz assim, falando sobre o grande sacerdote Jesus Cristo. Diz assim: a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está assentado no céu, ao lado direito do trono de Deus. Então Jesus Cristo, nosso grande sacerdote, está sentado no céu, Paulo falando, ao lado do trono de Deus. Aí diz aqui: o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Então Jesus faz o serviço dele no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por mãos humanas, não foi por ser humano nenhum, viu? Isso lá no céu. Aí diz aqui, todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Então, os sacerdotes do passado, da antiga aliança, eles apresentavam os sacrifícios ali, né? E nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, também tinha algo para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com o que fazem, de acordo com a lei de Moisés. Quer dizer, na antiga aliança, né? Então, esses sacerdotes apresentavam isso de acordo com o que tinha na lei, né? Então, muitos estão dizendo por aí que não precisa mais guardar, porque nós já estamos na nova aliança. Bom, de fato estamos na nova, mas você vai ver o que aqui em Hebreus fala sobre a nova aliança. Se nós anulamos a lei ou se verdadeiramente essa lei permanece em nós. Vamos lá. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes. Então, Moisés fez ali tudo conforme Deus mandou. E Jesus, o serviço dele é melhor, é superior do que qualquer outro sacerdote já fez, né? Pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque esta se baseia em promessas de coisas melhores. Amém, né? Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança, né?
Se aquela aliança lá tivesse sido perfeita, né? Se o sangue de animais que se matavam ali tivesse um valor, né, de superioridade a Cristo, então não precisaria mais. Mas nós vemos que não teve, porque aquela aliança ficou velha e foi necessário uma nova aliança, e hoje nós estamos na nova aliança, né? Então vamos lá. Ó, diz aqui, ó. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz, olha o que Deus diz, hein? Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, que é a que nós estamos agora, viu? E com o povo de Israel e com o povo de Judá. Presta atenção um pouquinho, com o povo de Israel. Você sabia que nós somos o novo Israel de Deus? O Israel espiritual? E por isso temos essa nova aliança, porque Deus fez essa aliança conosco. Vamos para frente. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles nos dias em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito, né? Então, não será mais como aquela que tinha aquela matança de animais, não. Agora a coisa vai ficar diferente um pouquinho, mas a lei de Deus continua em vigor. Vamos lá. E por isso diz o Senhor, eu os desprezei, né? Então, eles foram infiéis àquela aliança, e Deus o desprezou. Mas para nós temos que manter essa aliança de novo. Agora, olha o que Deus diz aqui. Ó. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente dele e no coração deles escreverei. Queridos irmãos, nessa nova aliança, esse Israel espiritual, Deus novamente colocou as suas leis na nossa mente e as escreveu, né, no nosso coração. Presta atenção, olha. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Vendo? Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Se você é povo de Deus, você vai guardar essa nova aliança. Agora, essa história que está por aí dizendo que a nova aliança acabou e não a velha aliança acabou e por isso estamos na nova e não precisamos mais guardar, está indo contrário ao que Deus está falando aqui. Se você é de Deus, se você tem a nova aliança com você, você vai guardar os mandamentos de Deus. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Olha o que Deus diz aqui, no verso 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então, a antiga aliança ficou velha e gasta e desapareceu. A matança de animais não é mais necessário, porque nós já estamos na nova, e aí, na nova, a lei de Deus está memorizada em nossa mente e escrita em nosso coração agora. Entendeu? Por quê? Porque são os mandamentos. Jesus falou, eu não vim abolir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Paulo diz, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Dê uma olhadinha lá em Romanos 3,31, você vê o que Paulo fala. Meu irmão, a lei é justa. Viu? Então, se essa lei parou, então nós podemos violar ela. Então, agora presta atenção direitinho o que é essa lei. Ó. Deus diz, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então são esses 10 mandamentos. Agora,
Se você quebra que é o quarto, que diz que o sábado não precisa mais guardar, a Bíblia diz que você está sendo culpado de todos. E agora? Qualquer que diz que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. É Deus quem está falando, meu amigo. Entendeu? É as Escrituras quem está falando para você. Aí falsos pastores pegam a Bíblia Sagrada e distorcem. Se você quer ser um homem verdadeiro de Deus, mantenha a palavra de Deus no seu coração. Saiba que Deus está pronto a escrevê-la. Agora, Deus só vai escrever se você aceitar. Porque Deus não força ninguém. Você tem um livre arbítrio para fazer o que você quer, para aceitar como para desprezar. Por isso que eu guardo a lei de Deus, porque eu cansei de ser enganado com pessoas que diziam que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar, que a lei parou na cruz. Agora presta atenção, eles dizem que a lei parou na cruz, quando Jesus morreu. Aí outros dizem que foi até João Batista, porque a Bíblia diz, a lei e os profetas foram até João. Estão ensinando errado. Pegando esse versículo aqui, a lei e os profetas foram até João, e distorcendo ele. Porque quando a Bíblia diz a lei e os profetas foram até João, está se referindo às profecias que estavam na lei, os profetas ali, o que estava escrito na lei, que os profetas falaram a respeito de Jesus Cristo. Teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. E não que ali parou e não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Né? Agora, e os profetas? Pararam também? Não. Você vê que no Novo Testamento, Priscila e Áquila, né? Ágabo era um profeta, né? As filhas de Filipe eram profetisas. Então não parou, né? Então nós vemos diversas profecias. Depois você vê que Pedro profetizou a vinda de Jesus Cristo. João viu Jesus Cristo voltando. Né? Então os profetas não parou, né? Continuou, né? Então eles distorcem. Nós estamos de fato na nova aliança, mas a nova aliança é para nós guardá-la, memorizada em nossa mente e guardada em nosso coração. Queridos, Deus tem algo maravilhoso. Eu acredito que muito em breve, mas muito em breve, não tardará, Jesus Cristo, nosso Rei, aparecerá no céu. Muito em breve, nós vamos ver o céu se abrir. E as pessoas vão ser julgadas pela lei da liberdade, lei do amor, lei de Deus, isto é, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai ser a regra do juízo. E você, se for achado em falta, meu amigo, porque aceitou palavras de pessoas que não tiveram compromisso com as Escrituras Sagradas. Pois hoje, depois de muito enganado, eu aceito unicamente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como regra de fé. Então que tenha isso em vossos corações, que guarde, porque Jesus Cristo vai vir prestar conta comigo e vai vir prestar com você. Viu? Então, deixe as fábulas, deixe as doutrinas de demônio, doutrinas de homem que colocaram, né, arrancando fortunas das pessoas, pessoas passando necessidade, enquanto eles arrancam fortunas, ficam milionários, compram fazenda, né, compram aviões, né, redes de televisão, passando coisas imorais, usando o dinheiro que foi tirado do povo, dinheiro que poderia servir para evangelizar o mundo. Né? Então, querido, bote em prática a palavra de Deus, porque ela somente é a regra de fé. Né? Jesus Cristo, ele vai voltar. E Jesus quer ter um encontro com você. Essa é a nova aliança, né? A lei de Deus escrita, né, no nosso coração,
e gravado na nossa mente. Eu creio que você, se pedir orientação a Deus, você vai ter muitas respostas. Mas é preciso você abrir o seu coração. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo te ilumine. Que Deus encha você da sua graça nesses momentos que estamos vivendo, em que precisamos levar o Evangelho eterno, evangelizando o mundo, o povo de Deus. Meu querido, você tem essa bela oportunidade. Você pode ser uma pessoa escolhida por Deus, mas cada um tem o seu livre-arbítrio para aceitar ou para desprezar, né? E nosso tempo aqui na Terra, ele é muito curto, mas eu creio que muito em breve os mortos ressuscitarão. Muito em breve nós veremos Jesus voltando, ressuscitando essas pessoas. Muito em breve estaremos com Ele. Que Deus os abençoe e que você permaneça fiel a Deus. Um abraço para todos os irmãos, independente da religião, porque Deus tem um povo, a igreja de Apocalipse 14:12, a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Na Apocalipse 12:14 também fala também. Então você vai ver qual é essa igreja. Vá para lá. Não é templo, não é placa de templo, mas é um povo na terra que está dentro de várias religiões e nos momentos finais vão se unir, não para aceitar a marca da besta, mas para aceitar o selo de Deus. Que Deus os abençoe e que a graça de nosso Senhor seja com todos nós. Amém.